tá? Então, gravando aí para nós, depois podemos observar aí, certo? Rever a aula se for necessário, né? Já falei para vocês, passo lá para o pessoal do YouTube, depois volto com o link dentro da nossa, do nosso portal. Então, né, nós já tínhamos começado a falar alguma coisa aí sobre solo, mas aqui tem umas definições aqui, certo? Tem algumas coisas aqui nesse PowerPoint que são interessantes, vou passar para vocês aí. Solo, a parte mais superficial da crosta terrestre, né? Então, eu falei para vocês aquele dia lá, né, uma definição que seria interessante: solo é a forma com que a superfície da Terra se apresenta. Então, a parte mais superficial aqui da superfície, né, terrestre, né? Mas onde é que nós pisamos normalmente aqui? Trata-se de um complexo composto de mineral, material orgânico, gases, né? Então, esses solos aí, eles vão ser diferenciados conforme esses materiais aí sejam também diferenciados ou conforme você tenha maior quantidade desse material aí, certo, em relação aos outros, né? Então, você pode ter mais mineral, né? Pode ter mais material orgânico, tá certo? Então, esses solos vão variar dessa maneira aí, né? Então, solos, né? Só relembrando aqui, para o pessoal da agricultura, vai dizer que solo é a rocha-mãe devidamente fragmentada, mais ar, mais humus, mais água, né? Então, isso aí vai ser o solo, né? A pessoa da agricultura já pensa em como seria um solo agricultável, né? Em outras profissões, um geólogo vai dizer solo é a rocha-mãe devidamente fragmentada. Ela se fragmentou, virou o que a gente chama de solo. Tá? Então, depois aí, pedologia. Pedologia é o ramo da geografia que estuda os solos. Aí tá tranquilo. Formação do solo, decomposição da rocha, primeira coisa, né? O intemperismo, né, que acontece com a rocha lá assim, a rocha pode ser, entre aspas aí, né, a rocha pode ser agredida, né, pela penetração de água dentro dela, né, uma rocha aí permeável, a água entra lá dentro. E você sabe, né, se lembra lá das aulas lá de química lá, você tem a rocha lá, a água, aliás, o H2O puro mesmo, praticamente só é laboratório, e não vai encontrar essa natureza. Então, essa água aí, que tem outros minerais misturados, entra na rocha e vai enfraquecer a rocha, né? Vai enfraquecer a rocha. E aí, o que nós temos? A rocha vai começar a enfraquecer, vai se desfazer, ela trinca e acaba se decompondo, né? Então, nós temos ainda, né, além dessa questão da água aí, nós temos as mudanças bruscas de temperatura, né? Então, em áreas desérticas, por exemplo, isso é mais comum, né? Você tem lá 3 horas da tarde 45 graus de temperatura e 12 horas depois, 3 horas da manhã, você tem 0 grau, né? Fazendo um frio danado lá, assim, certo? Aquele que você não iria gostar nem de ir para a escola, né? Então, você tem 0 grau durante a madrugada. E aí nós temos o seguinte: a rocha com o calor e o frio, a rocha que não é uma borracha, ela não é maleável, a rocha é muito dura. E nós temos o quê? Uma expansão dela, depois uma contração, depois uma expansão, depois uma contração, ela vai entrar em fadiga, né? E vai quebrar, ela vai trincar ali, né? Nós temos essa questão de mudança de temperatura também. E nós temos também a passagem do vento, né, arrancando partes dessa rocha, né, esse temperismo aí vai desmanchando a rocha, né, ela vai se desfazendo, né, e vai formando esse solo que nós conhecemos aí, tá certo? Essa parte da areia que está misturada no nosso solo, né? Existem outras formas também do intemperismo, tá certo? Então, nós temos o intemperismo de corrosão, né? O vento bate na rocha e arranca parte dela. É devagar, mas arranca. Só que tem um detalhe: o vento, às vezes, passa na areia e carrega aquela areia, né, pelo vento. Se a areia bate diretamente na rocha, aí você vai ter uma corrosão da rocha. Ou seja, você vai ter o impacto da areia que está carregada pelo vento na rocha. Então, ela vai se desfazer com muito mais facilidade, entendeu? Esse processo aí é bastante comum, principalmente em desertos. Depois, originam os componentes minerais, né? E, nós temos material orgânico, humus, né? E esse material vai somando tudo e vai formar lá o solo, né? Então, aqui, quando fala humus aqui, né, o autor colocou um adendo aqui, responsável pela fertilidade do solo, né? Então, você vai ter essa decomposição, depois vários produtos
vários tipos diferentes de produtos, né, de resto dessa decomposição, né, vai se acumulando em alguma área, né, seja nas áreas de planalto, mas dentro do planalto, áreas mais baixas, ou então vai sendo acumulado em áreas sedimentares. Então, você vai ter esse solo lá, que vem um material orgânico misturado ali, tá certo? Você vai ter esse material da rocha-mãe fragmentada, vai ter espaços entre esses materiais aí, que vai ser o ar, né? Isso aí molhado pela chuva, né? pela dispersão da água por causa de um rio ali perto e tal. Então, você vai ter água também disponível naquele solo e vai formar um solo fértil, né? Com modificações, evidentemente. Quando nós estudamos essa questão de horizontes, né, nós já vimos isso em anos anteriores, mas começamos também a ver dessa vez agora. Nós temos aqui a formação dos horizontes do solo, ou seja, aquelas camadas do solo com materiais diferentes. Nós temos, então, aqui, né, a rocha-mãe no primeiro momento, né, a rocha-mãe exposta, e aí depois vai passando o tempo aqui, ó, ele vai passando aqui nessa direção aqui para a gente ter uma ideia, vai passando o tempo. E aí nós temos o quê? Nós temos a fragmentação dessa rocha e o aparecimento aqui em cima, né, daquelas primeiras camadas de humus, né, o horizonte A que vai ficando com humus, ele vai tendo possibilidade aqui de nascer plantas e tudo. Só que tem um detalhe. Esse horizonte A aí, desse primeiro momento, esse solo jovem, né, você tem um pouco de humus lá em cima, pode nascer alguma coisa ali? Até que pode. Mas acontece que a rocha-mãe está logo ali abaixo, entendeu? Então, não é um solo que pode resistir ou um solo que pode ter nele, né, plantas muito grandes, né, que têm raízes profundas, não tem jeito. Por quê? Porque a raiz vai encarar logo ali um pouco abaixo aquela rocha-mãe, aquela rocha dura ali por baixo, não vai ter como penetrar as raízes lá, tá certo? Então, quando se fala em solos jovens, você tem os primeiros horizontes aí, que são até férteis, né, relativamente férteis, e depois você tem a rocha-mãe logo ali abaixo, não dá para plantar, né, plantas lá, cultivar plantas que têm raízes profundas. Depois, você tem aqui, né, um solo que é um solo raso, um solo que já tem essas camadas aqui, né, já mais fragmentadas aqui, né, você tem esse primeiro momento aqui de áreas bastante férteis, depois vai tendo aquelas misturas aqui, né, de rochas fragmentadas, ainda poucas rochas, depois maior quantidade de rochas, quase você não tem aquela terra solta mais, e embaixo disso vai ter a rocha mãe mesmo daquela região lá, tá certo? Então, esse solo aí tem uma possibilidade melhor de agricultura nele, né? Em alguns lugares nós agricultamos esses solos aí já com qualidade, entendeu? Considerando a profundidade dele, você vai considerar que tipo de planta vai colocar sobre ele, né? Mas já é um solo com possibilidades boas de agricultura. E, por último, aqui, nesses solos aqui, nós chamamos de podizólicos, né? Solos que o autor chama aqui de maduro, né? Nós temos solos com aquelas várias e várias camadas aqui até chegar na rocha-mãe, que é dura para caramba lá no fundo, mas é bem no fundo. Então, nós temos aquele primeiro momento, onde a raiz pode crescer num solo bastante fértil, depois, mais abaixo, né, você ainda tem esse humus, a planta continua crescendo, as raízes ali assim, e nas camadas mais profundas, né, nós ainda temos a possibilidade da raiz crescer ali, só que com detalhe, ela vai alcançar uma quantidade de umidade que está bem profunda no solo, e essa raiz vai usar essa umidade. Então, isso aí justifica em alguns lugares do mundo, você vê, por exemplo, umas áreas que estão assim bastante secas, a superfície da terra aqui, mas lá tem uma árvore, uma grandalhona lá assim, certo, que ainda está bastante verde. Você fica imaginando que aquela árvore ali, ela não está de acordo com o restante daqueles capins e plantas menores, parece que está tudo seco, né, estragado e tudo, né, com dificuldades, e tem uma árvore lá que está frondosa e bastante verde. Por quê? Porque ela tem o humus ali mais próximo da superfície e ela tem uma fonte de água, né, ela tem como buscar água a grandes profundidades. Então, né, você descobre que aquela raiz lá é bastante profunda, né, nesses solos aqui, tá certo? Então, solos chamados de maduros, nós temos essa possibilidade. Alguns, né, não, alguns solos
são solos rasos e não resistem a plantas com raízes muito profundas, né? A gente pode citar aí as áreas chamadas de pradarias, né? Aqui no sul do Brasil, aqui, aqueles pampas, onde tem aquele capim maravilhoso lá, criação de gado, esse tipo de coisa, mas acontece que não tem aquela floresta fechada, raízes profundas e tal, porque você tem um horizonte relativamente rico e dali para baixo, né, os outros horizontes são pobres. Então, características dos horizontes aqui, certo? Então, nós temos, no primeiro momento, essas características aqui, né, quando os estudiosos, né, no caso aí o pessoal lá da pedologia, começou a estudar o solo, nós cortávamos lateralmente assim a terra e começávamos a estudar essas camadas. Então, no primeiro momento de estudo, nós começamos a dividir essas camadas assim, colocamos o nome lá de horizontes, né? Ou seja, horizontal. Nós estamos vendo ali assim uma camada de terra com características próprias. Então, nós começamos lá, horizonte A. Horizonte A. Seguindo o alfabeto, começa com o A, depois nós temos horizonte um pouco diferente ali, assim, com características diferentes, horizonte B, horizonte C e tal. Nós fomos fazendo dessa maneira. Agora, eu estou falando isso para justificar essa parte aqui, ó. Este primeiro horizonte aqui, ó. No primeiro momento dos estudos, né, nós estávamos estudando solo, então, evidentemente, que o pessoal começou a nomear os horizontes aí, tipo horizonte A e tudo, né? Nós começamos a enumerar esses horizontes aí, ou colocar numa sequência alfabética, aquele espaço do horizonte que tinha terra. Né? Literalmente, aquela terra lá tem que ter a rocha-mãe fragmentada e dali por diante. Fomos enumerando. Agora, presta atenção. Com o passar do tempo, foi se descobrindo um outro horizonte, uma característica importante que não tem em todos os lugares, certo? São áreas muito específicas que têm esse horizonte, que seria esse primeiro aqui, que a gente vai chamar aqui de horizonte O. Né? Algumas pessoas dizem que está tudo aqui colocado em forma alfabética, então esse horizonte aqui, porque ele é diferente, foi estudado depois, as pessoas chamam de zero. Né? Na verdade, é O, né, de orgânico, né, da palavra orgânico. Então, o que nós temos? Né? Nós temos o horizonte orgânico aqui, que é o seguinte: quando se estudou o horizonte A, que nós tínhamos aquela camada que tinha terra, ou seja, tinha aquela rocha-mãe fragmentada, em alguns lugares do mundo, nós precisamos de considerar essa parte acima desse solo, acima, que é o quê? Aquela parte só de folhas, galhos, né, que são galhos e folhas e restos de animais e casca de ovo, nesse tipo de coisa assim, é aquele material orgânico que está ali sobre o solo, mas ele não tem a rocha-mãe fragmentada, não tem. Então, citar um exemplo mais simples de todos, que você vai encontrar esse horizonte orgânico aí, né, o mais simples de todos é você visitar a floresta amazônica. Né? Então, no meio daquela floresta toda, aquele mundo de árvores, em alguns lugares, você chega lá, por exemplo, e começa a cavar, né? E vai cavando assim, né? Mata uns 10 mosquitos na cabeça, espanta uma onça, aí continua cavando, e aí o que acontece? Você vai ter 20 centímetros, 30 centímetros, às vezes tem 1 metro só de material orgânico. Não tem terra. 1 metro de material orgânico podre, certo? Aquela coisa que às vezes você olha nas laterais assim, está apodrecendo ainda nesse processo, né? Soltando um pouco lá de gás metano e tal. Né? Então, o que acontece? Aquele material apodrecido ali, né, está sobre o que você chamaria de solo, né, sobre o horizonte A. Então, esse material orgânico é fundamental para aquela região, é resto das plantas, é o material que vai virar humus para manter aquela árvore e aquela floresta inteira funcionando, entendeu? Ela vai sobreviver por causa dela mesma. Porque se você tirar a floresta amazônica e tirar esse horizonte aí orgânico, né, em pouco tempo você vai ter lá, né, um solo que é um solo pobre, às vezes parecido com o cerrado, entendeu? Né? Então, você precisa lá da floresta amazônica, né, a floresta precisa desse horizonte
aí que é o orgânico, entendeu? Então, como foi estudado fora da floresta amazônica, fora das áreas, por exemplo, de Mata Atlântica, né, no primeiro momento não se estudou esse horizonte, mas depois estudando nós vimos que ele é muito fundamental e ele é um outro tipo de material, não é o horizonte A, ele é um horizonte orgânico, tá? Então, em alguns lugares tem e outros lugares não tem, tá? Então, deixar isso aí claro, porque foi estudado, né, um pouco a posteriori e aí depois precisava de colocar outro nome nele. O horizonte A apresenta grande quantidade de material decomposto e misturado com minerais. Sofre perda de materiais pesados como ferro, alumínio, através da lixiviação. Então, quando você tem esse horizonte A aí, então, muito material decomposto ainda, né, misturado e tal. É o horizonte A, o superficial nosso aqui, não, mais comum, né, patrocínio, por exemplo. Né, nós não temos esse horizonte orgânico aí, né, 1 metro de folhas antes de chegar na terra e tal, né, 40, 50 centímetros de folhas podres e tal. Não é característica da nossa região. Então, a gente começa com o horizonte A. Né, e aí, depois falei, né, ocorre perda de minerais, de alumínio, ferro e tal, né, por causa do processo de lixiviação. Né? Então, um processo aí onde você tem, né, esse material aí, né, através da quantidade de chuvas, tá, vai infiltrando aí, entrando cada vez mais para o interior aí, certo? Mas quando tira essa parte orgânica aí, você vai ter um solo, em alguns lugares se torna um solo pobre. Depois, B, pouco afetado pela erosão natural e pela ação do homem. Pobre em matéria orgânica e rico em material mineralógico. Então, o horizonte B, aquela segunda camada ali embaixo, certo? Não tem mais aquele tanto de humus, tá certo? Então, ele vai se tornando um material com uma porcentagem maior de rocha-mãe, certo? Seja fragmentado em forma de areia, seja um pouco maior, né? Seja um pouco maior aí em forma de grânulos, né? De pedriscos, né? O que o pessoal chamaria, né? No resto da América, que nossa aqui espanhola, né? Chamaria de rípio, né? Aquelas pedrinhas assim que o pessoal usa para colocar em estrada de chão aqui na região da América, né? Então chama de rípio. Então você tem algumas rochas, alguns pedriscos assim já no horizonte B e não é tão afetado pela erosão natural, quer dizer, é mais profundo, né? A água do rio e tal não vai cavar assim para ir lá e mexer nesse material, então é um material menos afetado. Depois, letra C, o chamado regolito, material decomposto, oriundo da rocha matriz. Então, o C, você vai ter uma quantidade ainda maior dessa rocha-mãe, uma porcentagem dessa rocha-mãe, e menos fragmentada. Vai ser pedras, né? Nós temos aí um conjunto de pedras, vão ser pedras maiores, né? Pedras maiores e entre elas, às vezes, um pouco lá de pedras ou de terra, né? De areia ali misturada e tal, mas é o horizonte C bastante profundo e não é interessante, né, essa profundidade toda aí, não é interessante para as plantas, tá certo? Então, vai ter uma quantidade maior de rochas, né, e cada vez que você vai aprofundando no solo, vai diminuindo o humus, né, vai diminuindo o humus, a possibilidade daquela planta se alimentar ali, tá certo? Né? Isso aí, é claro, deixando muito claro para os alunos o seguinte, essas camadas não têm a mesma grossura, né, a mesma especificidade em todos os lugares, tá certo? Então existem algumas variações importantes e por causa dessas variações é que se estuda o solo de uma determinada fazenda para plantar alguma coisa ou não plantar nada lá. Quem sabe nós vamos lá explorar algum tipo de mineral e tal, né? Então, estudando o solo, é que nós vamos ver como é que ele pode nos ajudar da melhor maneira possível. Tá certo? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Depois, aqui, quanto à origem, classificação dos solos, quanto à origem, são eluviais ou zonais, certo? Eluviais ou zonais. Quando o solo se forma a partir do intemperismo local, ou seja, decomposição da rocha matriz local. Então, presta atenção. Quando se fala em eluvial, certo? Eluvial, nós temos um solo aqui, onde é que nós estamos pisando, que ele é parte da rocha-mãe, da areia que se fragmentou, certo? A areia dele é parte da rocha-mãe que está imediatamente abaixo dos nossos pés. Né? Então, nós temos aqui um solo chamado zonal, ou então eluvial. Né? Por quê? Porque essa rocha aqui, ela tem características específicas, essa areia, né? Quando ela estava composta com a rocha-mãe,
ela estava composta com essa rocha-mãe exatamente aqui, nessa região, abaixo dos nossos pés. Né? Então, isso aí é eluvial. Tá certo? Então, principais características, tem um fator climático como principal elemento de formação, solos são maduros, né? Então, que eu falei para vocês aqui, né? Chama de podisólicos, né? Ou seja, possui horizonte A, B, C, então são solos chamados de mais maduros. Ou seja, a rocha-mãe fragmentou, né? Virou areia, né? E virou esse solo aí com a possibilidade de agricultura. Abaixo desse solo, você tem menos humus, depois tem mais pedriscos e lá embaixo a rocha-mãe. Só que essa sequência, né, que está toda de areia fragmentada aqui, é da mesma rocha-mãe lá de baixo, não foi transportada. Aqui a palavra-chave é o quê? Né, é transportada. Não ocorreu o transporte. Então, ela se fragmentou e virou solo no mesmo lugar. Depois, tipos de solos zonais. Né? Tipos de solos zonais. Latossolo, tipo de clima quente e úmido, muito profundo, pobre em minerais. Depois, podisólicos, tipo de clima temperado, fértil, pouco profundo, porém, os solos mais ácidos. Depois, pradarias. Pradarias, né, tem outros nomes em outros lugares aqui, né? Tem aqui Brunizem, pradarias. No nosso Brasil, aqui a gente tem os pampas, né? Então, na região lá mais ao norte da Europa, lá assim, certo? Aquelas áreas mais para o lado da Rússia, assim, algumas partes da Ásia e tal. O pessoal às vezes chama ela de estepes, né? Lembrando que não são todas as estepes que têm essa característica, né? Então, são nomes diferenciados. Pradarias, o pessoal usa mais, né? Então, e a ONU, né, vai chamar esses lugares todos aí de pradarias. Tá certo? No caso nosso aqui no Brasil, a gente vai chamar de pampas. Tá? Alguns nomes, né, aqui no Brasil nós temos nomes específicos, então não dá muito certo com o que a ONU faz lá, sua nomenclatura. Por exemplo, no nosso cerrado aqui, né, a ONU faz os seus mapas lá e coloca tudo savana. Né, coloca lá savanas africanas, savanas brasileiras e tal. E aí, quando fala isso, você fica pensando em savanas, já dá a impressão que vai aparecer uma zebra correndo aqui e um leão correndo atrás dela. Então, o nosso cerrado aqui tem características foliares, mais ou menos, né, parecido com a savana africana, né, e tal, mas a forma das plantas e tudo, mas o desenvolvimento e a evolução dos animais foi diferente. Né? Nós não temos aqueles animais que tem lá na savana de lá, nós não temos na savana de cá. E a ONU também, quando fala em savana, ela gosta de juntar ali, né, o nosso agreste do Nordeste com o nosso cerrado aqui. Coloca tudo como savana. Aqui no Brasil a gente já acha que é simplificar demais. Né? No Brasil a gente sabe o que é savana, né? No caso nosso aqui, o nosso cerrado, né? E o agreste, lá o sertão do Nordeste, lá é diferente do nosso cerrado. Né? Então a gente sabe separar isso com facilidade. Daí a ONU, né, coloca tudo junto. Tá? Igual nós aqui no Brasil colocamos o deserto Saara como um deserto só, e quem mora lá divide em 52 desertos, porque são características que para eles são diferentes, e a gente aqui no Brasil, a gente meio que simplifica também. Tá? Isso é um acontecimento normal. Né? Depois, tipo de clima temperado, subúmido, raso, bastante fértil. Né? Então, pradarias, raso, bastante fértil. Então, o horizonte A deles, né, é raso e é bastante fértil. Dali para baixo, nós temos o quê? Um horizonte, né, que você pode chamar de B, ou já chamar logo de horizonte D, que é ruim para a agricultura. Né? Então, no caso aí das pradarias, está falando assim, clima temperado, né? Estamos falando do sul do Brasil, semiúmido também. Depois, raso. Lá nas pradarias brasileiras, que são os pampas, você tem lá aquela capim que é ótimo para a criação de gado, não tem raízes profundas. Olha aí a coincidência, não tem raízes profundas, tá certo? Né? Então, isso aí, né, dá certinho com os nossos pampas. Né? Então, você tem aquele capim lá com boa possibilidade de criação de gado, e se for uma raiz profunda demais, um outro tipo de agricultura, não nasce direito. Tá? Nos pampas tem aquelas áreas enormes assim só de capim, e depois tem aquelas árvores, né, aquelas mais teimosas aqui e ali, assim, talvez ela conseguiu uma semente lá, conseguiu alguma fenda, alguma área um pouco mais fértil ali, e até que tem raízes profundas. Né? Em pouquíssimos lugares. Você tem, então, áreas enormes assim, com capim e árvores
digamos, espalhadas ou bastante espalhadas naquela região, porque o horizonte A é fértil e depois você tem alguma coisa não fértil ali por baixo, que eu não vou ficar falando aqui, que é o horizonte B, né? Porque senão seria uma sequência normal. Você tem lá embaixo um horizonte ruim para a agricultura, né? Não vamos chamar de B, não. Depois, solos aí desérticos, tipo de climas áridos, rasos, horizonte arenoso, pouco fértil. Depois, tundra, tipo de clima frio, raso, fertilidade média. Quando se fala em tundra, deserto é deserto e você já tem as características quase que guardadas mentalmente. Quando se fala em tundra, nós temos aquelas áreas muito frias, né? Então, falando que clima frio, áreas bastante frias, né? Ali aproximando lá do Polo Norte, e a tundra vai ser o último tipo de vegetação, né? Ali naquela região ali, praticamente a tundra, e depois você já não tem mais nada nascendo para o lado do Polo Norte, lá assim, frio demais da conta, algumas áreas cobertas de neve o tempo todo, não nasce mais nada. No caso aí dessa tundra aí, nós vamos ter lá aquela vegetação de líquens, né? Líquens, só aqueles que lá no Patrocínio chamaram de um capinzinho, assim, certo? Pequenininho mesmo, e lodo, né? Líquens, né? E lodo ali nas pedras. Quer dizer, algumas áreas que ainda recebem sol e elas degelam, mesmo que sendo muito frias, degela, ela vai deixar as rochas molhadas. Então, vai crescer ali um pouco de lodo ali, elas vão ficar esverdeadas e tal, né? E depois passam pouquíssimos meses ali assim do seu verão curtismo e aí cobre tudo de neve outra vez. Esse material fica vivo, mas demora a receber a luz solar e começar a se desenvolver de novo. Por isso, não tem árvores grandes nem nada, né? No máximo, aqueles capins ali, assim, certo? Que ficam bem pequenininhos mesmo, fornecem aquelas sementes, alguns roedores minúsculos, assim, pegam aquelas sementes durante o verão, armazenam em tocas, em buracos, e depois vem aquela neve, né, e cobre tudo por mais, às vezes, 10 meses, né, e os bichinhos ficam lá sobrevivendo através disso. Né, ficam dormindo lá, assim, parece questão de quarentena, dormindo e comendo sementes. Quarentena. Aí é o seguinte, igual nós estamos agora. Momento ruim, mas nós vamos conseguir vencer, certo? O ser humano sempre vence, né? Então, não vamos nos abater aí com esse vírus aqui agora, né? Agora, depois que ele acabar, é bola para frente. Então, é o seguinte, nós temos essa questão aqui desse solo de tundra. Já falei, plantas pequenas pela impossibilidade de receber sol durante grande parte do ano e ficar se desenvolvendo. Né? Então, 1 mês e meio, 2 meses de sol, né, não vai fazer com que cresça uma árvore gigante nessa região aqui. Depois, solos aluviais. Né? Lembra que o primeiro solo que nós vimos lá, o primeiro quanto à origem, é aluvial. Agora, aluviais, tá certo? Deixa eu anotar aqui. 28, 38. Então, é o seguinte, nesses solos aqui, aluviais, nós temos o quê? Nós temos os solos que são solos formados a partir da rocha-mãe que está em outro lugar. Tá? Então, quando se forma a partir de sedimentos oriundos de outros locais transportados através dos rios e dos ventos. Então, presta atenção, a rocha-mãe desse tipo de solo aí, a rocha-mãe, está lá no alto, ficou para trás. Ela fragmentou, virou areia, né? Misturou com outros materiais e foi levada, né, para outras áreas, né, através do vento, através da água, certo? Uma geleira que levou ela para lá, ou então o rio, né, que foi levando esse material lá mais abaixo, lá assim e tal. Então, nós temos solos chamados de aluviais, certo? Aluviais. Então, nós temos uma rocha-mãe que foi fragmentada e o material dela saiu de cima dela ali, certo? E foi parar em outro lugar. Então, se você analisar aquele material fragmentado, vai dizer o seguinte: eu tirei o humus, tirei todos os outros materiais. O que sobrou aqui de material da rocha-mãe, a areia, nós vamos identificar que é da rocha-mãe de tal lugar, de outro lugar, certo? Então, esse material foi transportado. Agora é o seguinte, para você lembrar disso, né? Então,
quando os garimpeiros, esses aí que garimpam sem aquelas grandes empresas, sem aquelas grandes companhias, eles têm uma mania, uma maneira de falar isso aqui, que você vai guardar na sua cabeça para separar essas duas coisas. Quando um desses mineradores, assim, né, desses faiscadores aí que ficam pelos rios aí tentando alguma coisa, quando eles encontram um com o outro assim, eles dizem o seguinte: ó, peguei uma pedra boa de diamante esses dias agora e tal. Aí depois um pergunta se ele furou um buraco em algum lugar. Aí ele falou assim: você fez um buraco, uma mina? Aí às vezes essa pessoa que conseguiu o diamante, aí ele fala: não, foi de aluvião. Eles usam a palavra aluvião. Significa que ele estava fazendo o quê? Ele estava lavando o cascalho do rio. E aí você guarda na sua cabeça que o cascalho, ele vem, né? O cascalho vem descendo pelo rio, levado pelas enchentes. Então, quando ele fala aluvião, lembra do aluvião? O certo seria um solo aluvial, né? Nós temos um cascalho aqui que veio de outro lugar, então ele é um aluvial, né? Então, se você guardar que você vai começar com A, né, que o garimpeiro fala aluvião, então você vai saber que esse solo foi transportado para outro lugar. Aquele cascalho que ele está ali limpando, ali peneirando, não nasceu, ou seja, não foi fragmentado da rocha mãe que está abaixo dele. Ele veio rolando pelo rio, né? Então, tira-se aquele cascalho, lava tudo, joga aquilo lá num canto. E o buraco que ficou ali, assim, com o passar do tempo, ele enche cascalho outra vez, né? Igual quando o pessoal vai buscar areia, né? Tira a areia de um lugar, passa um enchente lá no rio, o lugar está com um monte de areia lá, igualzinho estava antes. Por quê? Porque esse material vem rolando pela força das águas. Então, ele foi tirado de um lugar e levado para outro. Então, ele é aluvial. Ou, no caso dos garimpeiros, aluvião. Tá certo? Então, dessa maneira, eu acho que guarda isso aí mais fácil, tá certo? Eu entrei numa conversa de duas pessoas que estavam assim numa fila de banco e eles comentando sobre a pedra de diamante que eu tinha encontrado, né? Perguntou para mim se eu era garimpeiro, porque eu perguntei se era de aluvião e aí o cara perguntou: você trabalha nisso também? Na verdade, a gente vai aprendendo assim, eu aprendo com os nossos livros e na conversa também com eles, tá certo? Foi interessante, eles me falaram muito sobre mineração, eu achei que foi positivo, tá certo? Então, solos aí, principais características, não se apresentam bem desenvolvidos, são geralmente desprovidos de horizonte B, quer dizer, não tem, tá? Então, são solos jovens, litossolos, podendo chegar a cambissolos, né? Então, cambissolos ou cambissólicos, né? Aqui embaixo tem a definição disso aí. Depois, tipos de regiões de declive. Declive por quê? Porque a Terra tem um declive, o relevo, e esse material, às vezes, levado pelo vento ou pela água, ele escorre para algum lugar. Ele foi fragmentado nessa região, mas escorreu lá para baixo. Então, agora você encontra esse material lá embaixo. Então, ele não é daquela rocha-mãe de lá, tá certo? Solos azonais, né? Litossolo, tipo de relevo inclinado, raso. Depois, regossolo, típico de locais com suave declividade e raso. Aluvião, né? Típico de desenvolvimento em função do acúmulo de sedimentos fluviais rasos, né? Então, lá no Rio, lá, né, o pessoal vai chamar aluvião, né? Nós conseguimos lavar aquele material e conseguimos ouro ou diamante dessa maneira. Depois aqui, né, citado aqui, pode ser até cambissólicos aqui embaixo, cambissolo, com incipiente desenvolvimento no horizonte B. Incipiente, cara, não é um desenvolvimento muito grande, né? O horizonte B dele está com um pouco de desenvolvimento, certo? Não é um desenvolvimento muito grande, tá? Então isso aí é uma característica desses aí chamados de cambissólicos. Depois, interzonal ou orgânico, certo? Interzonal é o quê? Está na diferença de uma zona com a outra, uma zona de áreas de formação, né, diferente da outra, tipo climas diferentes, né, vão formar esse tipo de solo, né? Então, quantidade de chuvas, temperatura e tudo. Nessa região, a temperatura e o clima, a mudança dela, no caso, né, é desse jeito, então vai formar um tipo de solo. Naquela região, vai formar outro tipo de solo. Mas nós temos os interzonais, certo? Ou seja, aqueles solos que ficam ali naquela região.
Então, no meio ali, assim, certo? Então, quando se forma a partir da erosão local de sedimentos trazidos de outros locais. Principais características: sofrem ação de um agente local, né? Uma das características. Depois, tipos de solos interzonais, né? Hidromórfico, né? Tipos de solos alagados, fértil quando drenado, espessura média. Então, quando falar hidro, 5 segundos, você já vai lá, que é um solo muito alagado, certo? Um solo que tem uma quantidade grande de líquidos. Nesse caso aqui, o hidro aí é água mesmo, certo? Às vezes o pessoal acha que hidro é sempre água. Não, hidro, no caso, vai ser o quê? Alguma coisa líquida. Nesse caso aqui, solos alagados, né? E essa coisa líquida vai ser o quê? Vai ser uma água comum dessa de rio, que o pessoal chama de água doce. E também pode ser uma área alagada com águas oceânicas, tá certo? Então, é um solo que é alagado, só isso. Né? Então, hidromórfico, fértil, quando drenado, espessura média. No caso aí de fértil, você vai ter o quê? Você vai tirar o excesso daquela água, faz aquelas valetas assim no meio desse espaço, dentro das valetas, coloca, estou eu aqui ensinando a fazer dreno, né? Trabalhei com isso também. Então, coloca as valetas ali assim, dentro daquele buraco, certo? Naquele solo alagado. Depois, lá dentro, coloca uma camada grossa de cascalho, de pedriscos, grossa. Depois, uma camada mais fina desse material, do jeito que a água ainda consegue infiltrar ali, certo? E depois, faz o quê? Depois coloca manilhas lá dentro, furadas, né? Onde a água pode se infiltrar ali. E depois você cobre com aquela areia lá, certo? Cobre com aquela areia ali assim, certo? E depois cobre com a terra. Você vai ter o quê? Um espaço onde a água vai infiltrar naquela areia, vai entrar dentro da manilha, que é furadinha, e vai tirar esse excesso de água de lá. Então, você vai fazer o quê? Uma drenagem do solo. Tá? Claro que a drenagem é um processo bastante complicado aí, eu estou simplificando demais, né? Depende do lugar e tal, depende, né, do quanto de água você tem que tirar de lá, mas acontece que é uma boa possibilidade, digamos assim. Eu vou desligar agora a nossa aula, eu vou finalizar ela por aqui e depois a gente continua. Lembrando que nós temos prova na quinta-feira, tá certo? Vou desligar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela companhia. Tchau, Sérgio. Até mais. Tchau.